Buenas tardes. Oi, senhorinha. Deixa eu botar o Celulation para carregation aqui. O entregador chegou agora para entregar uma mercadoria. Como pode melhorar? Então, cis, como vocês estão? Já paparam? Hoje... Obrigada. Hoje, conforme toda terça agora tem essa nossa live, eu e Maqueles, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, eu acho. E hoje nós vamos falar sobre a queridinha, a maravilhosa Barras de Access, né? Então, nós iríamos falar sobre um outro tema e acabou que o Barras de Access voltou, né? Assim, é para falar sobre o Barras, né? Então, vamos fazer uma live hoje rapidinho, às 14h30, começando agora, geralmente às 13h30, mas hoje a live vai ser esse horário, né? Um pouquinho mais tarde, que eu acho que já deu um tempo de você almoçar, fazer as suas refeições, né? Boa tarde para quem está entrando. Então, para você que tem dúvidas ainda sobre Barras de Access, né? O que é isso, né? O meu perfil agora, eu me atenho a falar sobre essa ferramenta, que tem mudou a minha vida e tem mudado constantemente, porque para ganhos de consciência é uma constante, não é só uma vez, então não foi só uma aplicação. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu estou me auto-aplicando, e particularmente a questão de estar fazendo lives aqui, como eu estou com o desafio Facelift, que é uma outra ferramenta do Access, e desenhada para escopo de estético, de sentimentos e emoções, impressões magnéticas presas no colo, pescoço e rosto e cabeça, mas ela pode ser aplicada onde o corpinho requerer, né? E eu fiz um desafio de 20 dias aplicando a ferramenta Facelift dias consecutivos. Na verdade, muito mais do que 20 dias, né? Eu continuo aplicando. No Instagram coloquei 20 dias, mas os resultados são incríveis. Você dá uma olhada lá depois no meu Instagram. Na bolinha de destaques vai estar lá Facelift e você vai ver toda a diferença. Vamos esperar a Maqueles entrar. Mas enquanto ela não chega, eu sei que tem muitas dúvidas, né? Algumas pessoas, quando eu coloco stories, elas me perguntam o que é barras. E um aspecto de você perceber a ferramenta é muito diferente, porque eu percebi de uma forma instantânea. Então, o amor foi instantâneo, energeticamente. Eu percebi rapidamente a questão do barras, né? Sabia que tinha muito mais ali, mas tem pessoas que requerem mais explicações. Maquela chegou, deixa eu aqui chamar ela aqui pra gente bater um papo. É que foi. Oremos para eu conseguir vê-la. Oi, Lu, como vai? Me vendo hoje? Gente, a Lu me desafiou a vir fazer uma live com vocês, assim, ó, sem um filtrinho. Boa, Tô eu amiga, aqui, boa. ó. Como pode melhorar isso? Não Não rolou. foi, cara. Meu Deus, e eu tava lá embaixo, aí os cachorros estavam latindo muito, né? Os bichinhos estão aqui, estão muito serelepe. Minha mãe entrou, aí chegou o entregador, aí eu falei assim, cara, eu vou ficar atrasada pra lá. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer lá em cima mesmo, por conta da luz também, né? Se bem que a luz lá embaixo tá boa. Não tô te vendo, amiga, mas depois eu... Até já O que coloquei mais no eu filtro enquanto tu preciso? falava aí. Gente, é Ah, bem não. sem forma e estrutura, né? A gente vem falar de barras de axis e já entra conversando uma com a outra. Então, boa tarde para quem tá vendo essa live ao vivo, boa noite para quem vai ver depois e bom dia para quem vai ver amanhã, né? E tá tudo certo. Oi, Ana, seja bem-vinda, boa tarde. Eu vi, né, tu falando ali um pouquinho de como foi a tua interação com as barras de axis. Ó, a Ana disse que tá vendo as duas, então tá bom, né? O importante é O que os negócio outros nos vejam. eu não consigo ver, mas, tipo assim, não é importante eu ver, tá bom.
Tá bom, universo, o que mais é possível? Acho que a gente aproveita, né, e já fala de uma das ferramentas que tem no manual, que é fazer perguntas, né? Quando a gente faz a classe de barras, a gente aprende também. Eu sempre digo, né, a gente faz o curso de barras achando que vai lá só aprender aquela técnica que é de tocar os pontos, dar os comandos para liberação. Mas não, barra de Axis, ele, além da técnica que é maravilhosa, a gente ainda recebe um monte de manual, um monte de ferramenta, né, no manual. Até, Lu, tu não tá me vendo, mas eu tô aqui com o manualzinho, né? Que é o manual que a gente, quando se torna praticante de barras, a gente recebe esse manual, que é rico em ferramentas, né? E uma delas é as perguntas. Então, para essa nossa questão de visualizar ou não visualizar, o que está certo sobre isso, né? O que mais é A minha mãe que possível? botou. O que mais é possível. É, pois é, mãe. O que mais é possível. Não tô vendo a Maquele, por que que eu não Exatamente. tô vendo no bom? Ai, como pode melhorar? Mas é sobre isso, né? É, quando a gente fala em Axis Consciousness, é falar sobre acessar a consciência de uma forma sem muita forma e estrutura, né? Então tá aqui nós nessa live sem forma e estrutura. Em outras épocas, já trazendo um dos benefícios que foi conhecer barras na minha vida é essa. Em outros momentos, se a Lu chegasse para mim, a gente tinha um tema para hoje, né, Lu? Acho que vamos trazer bem a energia disso. Tinha um tema para hoje, e hoje de manhã, perto do meio-dia já, eu acho, a Lu chegou para mim, Mac, quem sabe a gente fala sobre tal coisa? Tá vindo energia aqui para mim. Em outros tempos, a Maqueles, de antes das barras de Axis, ia dizer assim, Balu, então assim, ó, vamos cancelar, eu vou me planejar, vou estudar isso, e aí sim a gente marca um outro momento para falar. Ou seja, eu não me empoderava da minha habilidade, né, de receber a energia que se requer e vir aqui criar sem forma e sem estrutura. Então, começa por aí, né? Se tu é uma pessoa que tem muitas questões, assim, que tem que ter muita forma, muita estrutura, muita rigidez de pensamento, muita padrão, assim, muita crença de que se tu não fizer tudo muito planejadinho, não vai dar certo, tu não vai dar conta. Uma sessão de barras é super bem-vindo, né? Trazendo aqui bem essa questão, porque é dos reconhecimentos que eu trago, essa questão de começar a ser a energia do que se requer no momento, a perceber energeticamente o que se requer, né? Ah, começando bem, sem forma e estrutura essa live. Eu vi que tu falou, né, que tu te apaixonou de cara quando tu recebeu barras. E tu me convidou hoje para eu falar um pouquinho da minha caminhada com barras. Eu vou dizer para vocês que quer falar mais alguma coisa antes de entrar nesse assunto? Antes de você dar continuidade, vou só falar aqui, pessoal, hoje a Maqueles vai falar sobre ela e barras de Axis. Na última live eu falei sobre a minha experiência com o desafio Facelift e hoje vai ser a Maqueles falando da Maqueles com barras de Axis. Então conta pra gente como é que foi a sua entrada com a Maqueles antes e depois dos processos do Axis. Ah, primeiro, assim, ó, Lu, pra gente falar sobre isso é ser muito superficial. Então, se o pessoal aí ficar duvidando do que for trazido aqui pela gente, eu sugiro ir no meu Instagram e olhar lá antes, em 2018, como é que era meu perfil. E depois de final de 2018, eu acho que eu fiz a minha primeira classe de barras, né? Que foi o primeiro contato com Axis. E olhar como é que tá agora, né? Eu acho que a melhor forma de trazer essa informação seria isso, porque eu falar vai ficar muito pequeno, né? A gente falar sobre isso é passar um pouquinho da energia do que é barras, até porque eu acho que para cada corpo vai perceber e vai se transformar no seu tempo, do seu jeito, né? Vai muito da Exatamente. escolha de cada um. E o meu primeiro contato com barras, primeiro, por que eu fui buscar barra de Axis? Porque eu já trabalhava como fisioterapeuta há muitos anos e eu percebi assim, né? Quando a doença chega no corpo, é porque já passou pelas questões energéticas e emocionais. E eu estava Sim. buscando mais ferramentas para atender meus clientes, porque eu estava achando que só a fisioterapia convencional era muito pouco, né? Não foi 5, 10 anos de fisioterapia. Hoje eu tô já há 28 anos, eu acho, 27. Vai fazer 28 em agosto, eu acho, trabalhando com fisioterapia, né, com corpos. E aí chegou um momento que não estava mais servindo ficar só com a física convencional, né? E aí eu fiquei fazendo perguntas. Virei consteladora, achando que isso já ia trazer contribuição para os meus clientes. Mas o que que eu percebi? A constelação, tu precisa que o cliente esteja
lúcido, né? Muitas vezes meus pacientes são geriátricos, né? Hoje já não, com o Axis, mas antes eram pacientes geriátricos, muitos com Parkinson, Alzheimer, na dependência dos familiares, né? Para escolher por eles. E o que eu percebi? Que a constelação não, para mim, mudou minha vida, né? Mas ao fazer o curso para usar nos clientes, eu percebi que não teve um retorno porque os familiares não estavam muito interessados nisso, né? Em ter esse envolvimento ali. E aí eu comecei a fazer perguntas do meu jeito, não antes, né, de entrar nessa questão das perguntas como o Whats nos orienta, mas o que eu posso fazer de curso que vai agregar para esse meu cliente, né? Que está aqui acamado, tem que ser alguma coisa prática que eu possa chegar a fazer e que vá mudar um pouquinho dessa história, né? Não só tratar o físico, físico, físico. E aí eu fiquei em dúvida entre duas ferramentas, o Theta Healing e as barras de Axis. Aí o que eu fiz? Paguei uma sessão de Theta Healing, paguei uma sessão de barra de Axis e fui perceber o que chamava mais meu corpo. Então a primeira foi de Theta Healing, gostei muito da técnica, respeito a técnica, mas o que eu percebi era muito parecido com programação neurolinguística, que eu já conhecia, né? E ali no Theta Healing, às vezes, tu tem que. Eu vi, foi o contato que eu tive, tá, gente? A experiência que eu não tenho nenhum curso de Theta Healing. Mas eu tinha que fazer os comandos. E aí, como é que eu ia dar comando para paciente que não fala, né? Que se comunica só com o corpo? Então, eu pensei, bah, Theta Healing para os clientes, gostei da técnica, tudo, eu digo, mas não vai. Não é o que está se requerendo, né? Dentro do que eu estou buscando. Aí fiz uma sessão de barras. E agora eu já contei isso em live, tá? Mas vou contar hoje pra Lu e pra quem tá me conhecendo. A minha primeira sessão de barras foi bem decepcionante, gente. Porque eu deitei lá. Eu fui num evento, tá? Eu fui num evento onde era. Na época, acho que assim, ó, pagava R$ 70, recebia 20 minutos de barras. E aí eu cheguei lá, e hoje que eu sou facilitadora, eu percebo por que que a colega fez dessa forma, porque é assim que é orientado no manual, né? Fala com o cliente só se o cliente falar contigo. Na época ainda tinha o ponto de vista de tirar o relógio, então eu cheguei lá, né, no espaço onde estava acontecendo esse evento promocional, deitei num sofá, eram várias macas, uma do lado da outra, né? Deitei no sofá 20 minutos e a colega disse assim, a praticante no caso, ó, é só tu deitar aí, tira o relógio, porque senão pode parar a bateria. Gente, deixa eu botar um adendo aqui, tá? Hoje não precisa mais, esse é ponto de vista. A gente trabalha com relógio. O Gary, no vídeo da classe, tá lá com um baita relojão, que é pra, né, destruir e descrever esse ponto de vista. Mas na época Mas tinha. olha, eu já parei 2 relógios já por causa do Barras. Olha que interessante. Eu acho que é por isso, é ponto de vista. Nosso ponto de vista cria realidade, né? E, enfim, hoje já não tem mais isso no manual, né? Não fala mais a respeito do relógio, fala até uma parte ali que tu pode aplicar com marca-passo, que não tem nada a ver essa coisa que vai parar o marca-passo. Enfim, deitei. Lu, e foi assim, ó, eu fechei o olho, parece que só fechei o olho e já abri. Aqueles 20 minutos. E aí, assim, a desconfiada aqui, controladora, né? Vou olhar no relógio, Controladora, isso que eu porque falo. não. Eu disse assim, vou olhar no relógio, porque não pode ter passado 20 minutos, parece que passou 3 minutos. Enquanto eu tive de olho fechado, eu visualizei umas coisas muito loucas que eu não sei, até hoje eu não sei do que se trata aquilo, mas veio assim umas imagens, sabe? Muito louca. Eu digo, pá, tô aqui viajando, levantei da maca, gente, trijugadora, nada a ver essa técnica. Aí levantei da maca, peguei meu relógio, botei no pulso, agradeci na época a praticante, e ela me entregou um cartãozinho dela e disse assim: ah, se tu quiser, tu marcar mais uma sessão, tá aqui meu cartão. Gente, saí de lá e pensei, mais uma técnica que daqui a pouco eu vou pagar e não vou usar, porque para mim, como é que eu vou explicar isso pro familiar do meu cliente que tá acamado lá doente? Como é que eu vou aplicar isso dentro da casa de alguém? Vou chegar lá, tipo, alhos com bugalhos, não entendi nada e realmente hoje eu sei que, né, não é pro nosso entendimento cognitivo. Enfim, Lu, essa foi minha experiência com as barras. Não vou fazer isso daí. Mas só que, e aí já trazendo, né, a minha
percepção, gente, o meu ponto de vista, porque hoje eu sou facilitadora de barras, as barras mudaram a minha vida. Muitas meninas, mulheres, meu público maior aqui é feminino, tem poucos homens, né? Acho que 98% do meu público é feminino. Chegam aqui para fazer a classe comigo e me dizem assim, Mac, a primeira sessão que eu fiz eu não gostei da praticante. Mais de uma vez eu ouvi isso. Eu não gostei da praticante. E aí depois fui buscar outra, depois fui para uma terceira, sei lá, e aí começou a fazer sentido eu vim parar aqui contigo para fazer o curso porque mudou a minha vida. Só com aquelas sessões já começou a mudar a minha vida, eu quero mudar mais. Meu ponto de vista, Lu, é que as primeiras barras, conforme a gente tem padrão, a gente é muito controlador, a gente não vê, é muito sutil, mas eu acredito que lá na minha primeira sessão, já estava me preparando para um dia eu estar aqui onde eu estou hoje, né? Depois de alguns anos, sendo. Hoje eu acredito tanto na ferramenta que eu uso ela toda semana. Às vezes as pessoas perguntam, quantas vezes tu indica? Eu digo, olha, se eu puder, eu corro minhas barras todos os dias, né? Eu só não corro todos os dias porque eu gosto dos outros processos, então eu fico intercalando. Mas uma vez na semana eu corro as minhas barras e quando eu não corro eu sinto falta. Porque o que que acontece? E eu acho que é isso com as gurias que chegam e me dizem isso. Eu não gostei da primeira facilitadora. Não tem muita da primeira praticante, né? Eu acho que não tem muito a ver com a profissional, e sim quanto às nossas resistências em mudar os padrões mentais. Claro que daí num segundo momento, como é que aconteceu? Se eu estiver falando demais, tu me abrevia, tá? Fica Não, você bem à tá falando vontade. por Num segundo momento, eu trabalhava com um grupo de mulheres num espaço, que não era meu espaço, né? Era um espaço onde eu fazia parceria. E aí era um sábado de palestras. E ali eu já conhecia, tá, a Cris Forneck, que foi minha primeira facilitadora, porque ela trabalhava numa sala, eu atendi em outra, né? Eu tinha uma parceria com esse grupo de mulheres, a gente tinha um método que era posso até falar o nome dela, que é a Beatriz, né? Então era método MB de autocura, onde a gente trabalhava com várias técnicas que a gente tinha com as mulheres, né? E aí aquele dia era um dia de palestrar para o público e para as colegas que também trabalhavam naquele espaço, no espaço Girassol. E aí ali a gente ia falar do nosso produto e inclusive na época estava para começar um grupo novo de mulheres e a minha sócia disse assim, vamos ficar para a palestra de barras da Cris Forneck. E bem assim, Lu, não, eu não vou ficar. Eu recebi essas barras uns meses atrás, não curti. Vai lá, tu assiste a palestra que eu vou ficar aqui fora fazendo a matrícula das gurias para o próximo grupo. Vai tranquila fazer a tua palestra, me deixa aqui, que eu vou ficar aqui me conectando. E não fui para a palestra. Só que daí essa minha colega, na época, saiu da palestra encantada. E disse assim, Mac, a Cris faz em 10 vezes. Quem sabe? Vamos fazer. E eu, toda cheia de resistência, Lu. Não, eu não uso cartão. Aí essa minha colega, a Bia, Mac, não precisa fazer cartão, como a gente é colega aqui de espaço, vai pagando, vai fazendo um depósito para ela, não existia Pix na época, vai fazendo um depósito para ela, não precisa nem fazer cheque, vai fazer um depósito, né? Daí eu fiz os cálculos, eu digo, bom, era R$ 990 na época. Eu digo, vou dar uma entrada de 99, né? Mais 9 vezes, enfim, né? Que você faz 990. sentido. O que é R$ 99 por mês se eu não usar? Olha eu, tá? Se eu não usar essa técnica. Vai ser mais uma, né? Pensei assim. Porque eu sempre fui muito de estudar e fazer tudo que é curso. Tipo, 99 por mês dá pra encarar. Porque, olha só, se eu perder esses 99, não vai ser grande coisa, né? Eu gasto isso, sei lá, num jantar, num espumante. Tá tudo certo. Uma pizza. Aí só sei que assim, ó. A Cris Forneck me chamou e disse assim, bom, se tu vai fazer o curso, faz assim, vem comigo para uma sessão. Vem aqui semana que vem, quando tu tiver aí, sobrar uma brecha na tua agenda, vem que eu vou te fazer uma sessão de 30 minutos. E aí foi muito diferente, porque aí a Cris me conquistou com a forma que ela colocou as barras para mim. Antes de deitar na maca, ela disse assim, Mac, eu só vou falar contigo se tu trouxer alguma consciência para mim, eu posso ir te facilitando.
caso tu não fale comigo, eu vou te deixar bem à vontade na maca. Mas qualquer coisa que tu for percebendo no corpo, se pra ti for leve compartilhar comigo, tu compartilha. Aí guria, eu fui pra maca e eu sou uma pessoa que chegou um momento na minha vida que eu dizia assim, ó, eu nunca mais vou chorar. Eu fiz tudo que foi agenda comigo e pacto de nunca mais chorar. E aí, passou-se um tempo, eu tinha vontade de chorar às vezes. E guria, o choro vinha até aqui e voltava, vinha até aqui e voltava. Não conseguia mais chorar. Ou seja, tudo que a gente, né? Tudo que é pacto que a gente faz, que a gente não desfaz, a gente consegue cumprir ali, né? E aí, eu deitei na maca, ela começou a me aplicar as barras e a sensação que eu tinha é que eu tava chorando grosso. E eu, ai, que vergonha, vou molhar todo o travesseiro da mulher. Só o que eu pensava assim, que vergonha, tô molhando todo o travesseiro da mulher. Aí lá pelas tantas eu faço assim, ó, pra secar as lágrimas, não tinha lágrima nenhuma. Era uma Caramba! liberação, era uma liberação energética. Exatamente. E ali as barras me conquistaram. Para resumir, eu levantei da maca, né? Não falei muito com ela ali, não. Depois que acabou a sessão, ela me ensinou a ferramenta que eu acho que foi do interessante ponto de vista. Ó, quando tu tiver em desacordo com alguém, fica no interessante ponto de vista, usa essa ferramenta. E como eu sou muito Caxias, levei ao pé da letra, né? Saí dali usando interessante ponto de vista, interessante ponto de vista. Gente, e aí foi mudando. Resumo da história: em 15 dias se criou a classe. A minha sócia que ia fazer a classe junto não fez. Ou seja, ela foi para aquela palestra só para me estimular a fazer a classe. E aí, como eu escolhi de verdade, nesses 15 dias eu criei o dinheiro. O dinheiro surgiu para mim, eu não fiz em 10 vezes coisa nenhuma, fui lá e paguei em dinheiro assim à vista, né? Cheguei na classe e disse, ó, tá aqui, Cris. Ela, ué, mas tu não... Eu digo, criou, tá aqui, nota em cima de nota, né? Tipo, não foi nem depósito. E, e a partir dali minha vida começou a mudar, né? Fui dando saltos quânticos e, gente, de novo, eu tô falando aqui, contando a minha história, né? Cada pessoa vai ter a sua história com barras. Disso tudo, o que, que eu quero deixar, assim, bem pontual? Para ter uma ideia, Lu, naquela época eu já estava há muitos anos, tipo, já tinha uma autoridade como fisioterapeuta, mas eu não conseguia ter o meu espaço de trabalho. Eu sempre, né, trabalhando a domicílio, trabalhando nas geriatrias, tive estúdio de Pilates, não me conectei muito com a técnica, né? Não era meu, era no lugar também alugado. Depois eu trabalho, que nem aqui eu citei o Espaço Girassol, sou muito grata a eles, né? Porque no meu começo nas barras também foi lá dentro, né? Foi dando classe, acabei dando as minhas primeiras classes de facelift no meio da pandemia, né? Para 1 a 2 alunos, com aquela história de distanciamento, né, nas salas. Enfim, e hoje eu tenho assim, eu tenho o meu espaço, né? Então foi uma coisa que eu sonhei em ter e eu só consegui acessar isso pós-Axis. Aí vai ter que me diga assim, ah, coincidência, Mac. Gente, eu sei o quanto eu sou boa em fisioterapia. Olha eu, bem abusada. Mas eu sei o quanto eu sou boa na fisioterapia, né? E quantos anos trabalhando? Nunca me diminuí para trabalhar, para mim trabalhar nunca foi problema. E mesmo assim, trabalhava que nem uma louca, mas eu não conseguia criar para ter o meu espaço. Hoje eu tenho o meu espaço no bairro que eu escolhi, do jeitinho que eu escolho, inclusive está em reforma agora do telhado aqui, para poder trazer mais conforto para quem vier para cá, né, fazer classe e ser atendido. Então, isso eu tô dando para vocês aqui um aspecto que foi bem pontual. Mas eu poderia dar vários aspectos que foram mudando, né? Vai lá, Ana. Bom atendimento. Então, eu acho que é isso, né? Falei bastante, trouxe bastante informação aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta. Engraçado, né, que essa questão do barras, do empoderar você a saber, a seguir o seu saber. Eu estou muito nessa fase do empoderar o que eu sei, porque os primeiros anos, né, foi como você falou, o seu primeiro encontro com barras não foi a propósito, no pensamento, você foi com uma projeção expectativa e para você foi decepcionante, né? Quando eu tive contato com a ferramenta, eu lembro que eu estava nessa questão de expansão de consciência. Eu comecei em 2019, foi nas minhas férias no meu antigo emprego. Eu sou formada em logística e trabalhei mais de 11 anos na área, mas eu já estava muito cansada. Não era isso que meu coração, né, tipo,
a essência se derretia por fazer, né? Ela trabalhava para sobreviver mesmo, né? Pagar as contas, fazer essa coisa de sair fim de semana, essa coisa de massa. Então, meu corpo já estava cansado daquilo e eu estava buscando alguma coisa diferente. Então, busquei muitas coisas antes, né? Busquei um pouco de yoga, busquei algumas leituras milenares, enfim. Acho que o pessoal que cai de paraquedas na expansão cai desse pacote de expansão de consciência. E eu acabei caindo num grupo de WhatsApp, não me lembro como que eu caí num grupo que tinha uma mulher que ela botou o enunciado declarador como é que se diz? Só nas iniciais dele, né? O certo errado, que eu não posso falar aqui. Aí ela colocou, fiquei confusa, mas não liguei pra técnica, né? Que eu não entendi muito. E no fim de semana, quando eu morava ainda em outro bairro, quando eu fui visitar os meus pais, eu tenho duas irmãs, né? Uma mais velha, eu sou do meio, e uma caçula. E a mais velha estava passando por um processo uns anos atrás muito de divórcio muito pesado para ela, né? Então estava com questões de depressão muito profunda, enfim. Nesse dia, quando eu fui visitar os meus pais, a minha irmã estava, eu só olhei para minha irmã e eu falei assim, gente, eu falei, nossa, tu fez alguma coisa diferente? Ela não me falou nada. Ela não me falou que tinha feito alguma coisa, nada. Ela só tava lavando a louça. Eu fiquei olhando pra ela, fiquei olhando ela do pé, da cabeça aos pés. Eu falei, Ana, tu fez alguma coisa? Ela, por quê? Eu falei, cara, tem alguma coisa diferente em você, que eu não sei explicar, mas tem alguma coisa faltando aí. Eu falei assim. Aí ela, mas o que você tá percebendo? Eu falei, não sei, mas você fez alguma coisa. A gente nem era muito de conversar, né? Ela, deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz uma coisa diferente de terapia. E ela me falou como se estivesse fazendo alguma coisa de errado. Aí eu. Mas o que você fez? Ela. Então, eu fiz uns 20 minutos, a moça aplicou um tal de. Botou a mão na minha cabeça e aplicou tal de barras de axis. Ah, só que eu já fazia parte desse grupo de WhatsApp que a mulher ficava falando o pó de POC. Aí eu fiquei curiosa, falei assim, gente, mas eu nem. Ela nem me contou o que é, eu já percebi, quero saber mais. E voltei pra minha casa, pro meu bairro, pra minha casa, já querendo já saber o que é. Aí eu já, assim, procurei já fazer as sessões, mas a sessão pro curso, o valor que a facilitadora na época estava cobrando, eu falei assim, gente, eu acho que é mais jogo eu fazer o curso, que o curso tem 2 trocas. Então eu fui fazer diretão o curso. Foi em julho de 2019. Aí eu já fui buscando o curso e nunca mais parei. Comecei a fazer outras técnicas, mas o barras sempre ficava muito, muito, muito forte. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou ficar me embolando, você ficar com um montão de ferramentas. Eu escolho ficar só com o Axis por enquanto, porque o Axis tem muita coisa, né? Tanto de literatura, quanto de cursos só para corpo, barras. Online, né? Tem muita coisa, eu acho muito completo. E eu gosto porque é uma empresa. Não tem esse lance de, porque você vai alcançar alguma coisa. Não, é uma empresa, você paga os cursos são interessantes em questão de valor, mas eu acho que isso aí te empodera a você estar buscando e, assim, como pode melhorar a questão de finanças. E, assim, eu gosto porque isso, é neutro, te leva a esse espaço de neutralidade. Você não fica no certo, não fica no errado. É uma empresa, você paga, você não precisa ficar com a filosofia toda do Axis, não é uma coisa para você fazer parte, né? Você faz parte de pouquinho, ou de muito, ou fica inteiro, se você quiser. Você escolhe, deixa você escolher, entendeu? Deixa eu trazer duas coisas que falou e que eu acho que é importante, né, pontuar. Gente, para quem não conhece o enunciado declarador, é só ir no YouTube que tem bastante material sobre o enunciado declarador do Axis. E Declared Statement é onde o cofundador do Axis, o Dr. Dan, e mais a Simone Milazas, que também trabalha com Axis, eles explicam o que é o enunciado declarador. A gente não pode trazer essas informações para vocês assim. Mas tá ali disponível, é só entrar no YouTube, tá ali gratuito e dar uma olhadinha para quem ficou curioso e não conhece, né? Para quem não sabe, esse é uma das ferramentas que tem dentro do manual da classe de barras, né? Para quem faz a classe e recebe esse enunciado para poder utilizar. Traz várias facilitações usando esse enunciado, então tá no YouTube,
Vão lá, dão uma olhadinha. E outra coisa que tu trouxe de trazer que o Axis é uma empresa, né? Sim, eles são uma empresa, né? Mas o que eu acho mais legal é que, não sei se tu traz isso, trazendo mais clareza para o que tu falou, né? Para mim, clareza para mim. Vou te fazer uma pergunta. Tu fala isso pelo fato de ser neutro no sentido de não ter nada a ver com religião? Ou como assim? Traz para mim clareza sobre isso. Porque às vezes as pessoas falam, ai, mas a minha religião é tal, como é que eu vou usar isso? E aí eu sempre digo assim, isso é física quântica, gente. Existe. Para quem estuda um pouquinho de física quântica, que gosta do assunto, eu comecei com o Hélio Couto e aí fiz todo aquele caminho de palestra que também tem aí, gente, para quem está buscando expansão de consciência e daqui a pouco não quer começar por uma classe de barras, vai fazer o caminho das palestras lá do Hélio Couto, que não é do Axis, mas fala em física quântica, explica de uma maneira fácil. Porque para mim o Axis é um conjunto mesmo de ferramentas quânticas, eu chamo, né, de que é um conjunto de ferramentas quânticas, são técnicas quânticas que a gente utiliza. Por quê? Porque tu vai ali, faz um toque, dá um comando mental que a pessoa não precisa nem ouvir, e a partir dali começa a mudar as conexões, aumentar as possibilidades, né? A gente faz uma pergunta, às vezes a pergunta serve como um puxão, tipo, como posso acessar mais pessoas com essa live? Isso já é uma pergunta e também abre para ser um puxão de possibilidade para que mais pessoas nos acessem, porque isso tudo fica, né, na energia. E aí, quando tu traz essa questão do neutro, traz mais clareza para mim aí, para quem for te escutar. Não, então, para mim, assim, o universo Luciana, eu gosto muito da questão, é um pouco do que você comentou, né? Da questão de não ter vínculo religioso, justamente por conta disso, né? Uma empresa, você chega, você compra alguma coisa, né, numa loja, eu comprei essa blusa porque eu gostei da blusa, gostei da cor, gostei do emblema, né? Gostei porque ela não é tão comprida, gostei do pano, né? Então, o Access, né, assim como ele tem barras e vários processos corporais, tem os livros na Amazon, tem os livros físicos, os livros do Kindle, enfim, tem o blog para você ler. E eu gosto dessa questão de ser uma empresa por conta disso. Você não mistura as estações, né? Eles não vendem espiritualidade, não vendem dimensões para você acessar, não. É uma empresa que você acessa para você ter ferramentas. Para mim, essa informação para mim é leve, né? Não é um vínculo religioso, né? Não tem nada de religião, embora muitas pessoas se separem dessa questão por não entenderem, né? Eu fiz uma live com uma amiga, né? Que eu contei a questão das pessoas, quando nós fizemos a troca na UERJ ano passado, os adolescentes que estavam naquele dia fazendo acho que um passeio, se eu não me engano, tinha algum evento lá na UERJ, os adolescentes atrelavam o Barras, que eu estava correndo em um dos colegas deles, né, como se fosse alguma religião, né, de matriz africana. Uhum. Vou falar para tua mãe que você está fazendo isso, porque a pessoa estava deitada numa maca, de olho fechado, né? E a pessoa já atrela. Pô, você está de olho fechado, deitado? É uma sessão espírita. É uma sessão assim, é uma sessão assado. Legal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Entendeu? Então, assim, eu gosto dessa questão. Não tem nada, tipo assim, uma pessoa iluminada que vai fazer isso, você tem que chegar a pessoa iluminada para fazer. Não estou criticando as pessoas que usam, até porque o Access, para eu chegar no Access, tudo, eu acessei algumas ferramentas que tinham isso. Não tem certo ou errado. A neutralidade que eu digo é a questão do anunciado aclarador, né? Que a gente fica a vida toda tentando acertar, achando que a gente está errado, né? Que foi o meu caso e muitas pessoas, né? E a gente fica tentando acessar a gente mesmo a partir do ponto de vista de uma outra pessoa. O ponto de vista dos pais, os pontos de vista, né, que, por exemplo, eu nasci e minha mãe, naquela consciência que ela tinha naquele momento da vida dela, ela achou por interessante me apresentar na igreja, né, no cristianismo e tal. Então, para mim, né, com o meu olhar desenvolvendo ao longo da minha vida de adolescente e jovem, fiz escolhas interessantes, mas nessas escolhas interessantes eu vi que isso para mim não era leve, não fazia parte da consciência da Lu, e eu fui estudando mais a questão cultural e tal, e outras coisas se abriram. Sim. Né, para a questão do que funciona no meu corpo, né? Então, assim, o que eu gosto é disso. É o que funciona para o meu corpo.
E a minha energia vai funcionar para outras pessoas, né? E não vai funcionar para outras pessoas, como Tá não tudo funcionou, né? certo. E tá tudo certo, não tem errado. Eu também não preciso ficar tentando me encaixar. Eu vou fazer assim, vou falar desse jeito, para tentar encaixar, para talvez X fulanos me aceitarem. Não, se o X fulanos não me aceita, tchau e bênção. Eu vou falar para quem aceita a E Luciana, a minha energia. eu Se vou encaixando com aproveitar teu gancho. Eu vou aproveitar o gancho do que tu falou e vou trazer para vocês. Olha só, né? A Lu tá disponível para correr sessões de barras? Eu acredito que sim, né, Lu? Já tô aqui falando por ti. Ah, eu também corro sessões de barras, né? Faço sessão de barras, mas eu também dou a classe, né? De classe de barras. Inclusive, dia 3 de agosto, que é um sábado, vai ter uma classe de barras. Quem quiser se informar aqui em Porto Alegre, né? Vocês recebem esse manualzinho, estou mostrando o manual recheado, além da técnica, ele é recheado de processos, né, e de exercícios para expandir consciência, aumentar a presença, quebrar padrão. Só que eu estou trazendo aqui, enquanto tu falava, eu me lembrei do livro Sendo Você Mudando o Mundo, do Dr. Dan, que é o cofundador do Axis. Por que eu trouxe esse livro? Porque lá pelas tantas, bem no início do livro, ele diz assim: se você comprou esse livro e não está gostando do que eu estou falando, passe esse livro para outra pessoa, não tem problema. E eu acho que é sobre isso quando a Lu fala, né, de conseguir ter clareza sobre o que tu estava falando. Exatamente, olha aí, ó. Livrinho de cabeceira. Então, para ti que ainda não quer correr tuas barras, que não quer se tornar uma praticante e vir fazer a classe, começa por essa leitura, Sendo Você Mudando o Mundo, né? É um livrinho assim que a gente tem na cabeceira, porque ele tem muitas informações. E base é sobre isso, é sobre cada vez mais tu acessar o teu saber e fazer as coisas para ti, escolher por ti. E a partir disso, tu vai mudando o teu entorno, né? Tu acaba respingando, é quântico. O movimento aqui reflete lá. Então, esse livro é maravilhoso, e quando tu trouxe isso, que o Axis é uma empresa, se tu quiser, tu vai lá e compra uma camiseta, se não quiser comprar nunca mais lá, não tem problema nenhum, ninguém vai te empurrar. Tu não vai deixar de ir pro céu se tu, né, deixar de... No livro mesmo do Dan, ele fala isso. Se você começou a ler esse livro e não tá gostando do que tá escutando, tudo bem, passe esse livro adiante, não continue lendo. Essa flexibilidade, agora eu entendi o que tu falou, né? E tu trouxe uma outra coisa também, né? Que às vezes eu bato nessa tecla aqui, que eu achei bem legal, que tu disse assim, entre fazer a sessão e fazer a técnica, aprender para poder praticar nos outros e ainda se auto-aplicar, às vezes vale a pena fazer o curso, né? Porque às vezes as pessoas veem, mas esse curso é caro. Gente, caro é ponto de vista. Tudo vai depender do quanto tu vai aproveitar o que tu tem. Porque esse manual, como eu disse, tá? Ele é um manual rico em ferramenta além da técnica. Se tu fizer a técnica lá, receber 2 sessões, aplicar 2 sessões, estudar a parte teórica, receber as facilitações, que é isso que a gente faz numa classe, assistir o vídeo do Dan e do Gary fazendo a técnica, e tu ir para casa e esquecer tudo isso, é bem possível que algo mude na tua vida que talvez tu nem perceba. Agora, se tu pegar esse manual e brincar com ele, abrir todo dia, escolher uma das ferramentas, se auto-aplicar, né? Fazer trocas com colegas que têm. O preço é uma coisa, o valor é outra. Aí a classe se torna assim, né, com valor imensurável. Que eu acho que é isso que a Lu trouxe, é o que é o que eu trago. Para mim mudou minha vida. Eu tinha sonhos que não saíam dos sonhos. No momento que eu comecei a praticar, não foi só ir na classe, como eu disse, eu sou muito Caxias. Quando eu pego uma coisa que eu gosto, eu quero me aplicar, eu vou à risca. Pra mim, assim, ó, fazer processo de manhã ao acordar é como fazer a higiene lá de lavar o rosto e escovar os dentes. Eu começo a minha manhã fazendo minha higiene mental. Tenho os meus processinhos, de tempos em tempos eu mudo conforme o aspecto que eu quero olhar, mas usar. Aí não tem preço daí, né? Aliás, não tem valor a classe. Tu tem um preço ali que é tabelado, mas o valor vai depender do quanto tu vai utilizar as ferramentas. Porque não adianta tu comprar uma furadeira super potente para botar um quadro na parede e nunca tirar a furadeira da caixa, né? O quadro não vai sozinho para a parede. Eu gosto de ainda dar esse teve exemplo. agora para julho abaixou o preço, né, o valor de alguns cursos Sim. do Axis, né, o Barra também teve uma baixa de 180%.
reais, alguma coisa assim. Não sei se foi esse valor. Eu não vou falar que o preço, eu já dei clássico, o preço novo, tá? Só que eu não vou dizer pra vocês, baixou 5% porque essa classe é em dólar. E aí então baixou 5% pro Brasil. Então baixou a classe de barras, baixou a classe de facelift, que são classes que eu facilito, e tem o fundamento, que é um pré-requisito para quem é facilitador depois de um ano de barras, né? O fundamento também baixou. O fundamento eu sei dizer, porque foi R$ 1.000 redondo que baixou, né? De 10.200 passou para 9.200. Oi, Claudinha. Então, Cláudia, seja bem-vinda. Então é sobre isso, mais isso que tu tá trazendo, né? A gente ainda teve uma mudança muito louca esse ano, que foi diminuir o preço. Desde que eu entrei no Axis é a primeira vez que os preços diminuem. Então, se alguém tem ponto de vista sobre isso, aproveita agora. Né? Eu acho que nunca teve isso, né? De ter uma retração, né? Na verdade, né? Eu também não entendo. A gente não tem que entender, né? Porque tem uma ferramenta que a gente aprende quando a gente faz os cursos do Axis, que é os incrementos de 10 segundos. Que a cada 10 segundos a gente pode fazer uma escolha diferente, que tudo tá mudando o tempo todo. E eu acho que é nessa energia, né? O Gary é exatamente isso. Então, desta vez ele escolheu diminuir 5% aqui pro Brasil. Eu não vou saber dizer quais são os outros países que diminuíram, tá? Porque eu sei que alguns diminuíram, outros subiram, outros ficaram com o mesmo preço. Então, gente, eu acho que é isso, né? Para não ficar também muito comprida essa live, ser um pouquinho gentil com quem for nos escutar. Gente, vamos lá. Agora, sendo um pouco humana, né? Sendo um pouco humana. Mais de 180 países. O Axis está presente em mais de 180 países. Você tem guardas lá da Ásia, né, do Oriente Médio, na hora do almoço, correndo barras, nos locais mais de difícil acesso, né? E você tem lá o Barras, né? Se não me engano, o Gary falou num vídeo que tem no YouTube, ele tá falando com a filha dele, com a Shannon, que um príncipe lá do Oriente Médio, ele estava com câncer e alguém, eu não sei se era o próprio Gary, estava correndo as barras, não vou falar aqui que é ele, né? Mas ele estava correndo as barras e estava tendo uma melhora não do, assim, na saúde, e ele estava maravilhado. Acho que um shake do Oriente Médio. Então, assim, mais de 180 países. E não é questão de convencimento, é energia. É uma questão energética. É você se empoderar do que você sabe. Mas, assim, mais de 180 países hoje, né, que está presente essa empresa com processos maravilhosos de corpos. Então, eu acho que é um presente, né? Eu acho que correr a barra, né, você ter os seus pensamentos desligados, nem que seja sei lá, cara, por um dia, isso é um presente, né? Você sair do automático. O Gary dizia isso, né? Que na pior das hipóteses, tu vai sair da maca com uma percepção de como se tivesse meditado 6 horas. 1 hora de sessão de barras. O corpo, né? Você faz um descarregamento da eletricidade das sinapses neurais, com magnetismo, que é isso que ocorre, né? E o corpo, cara, o corpo te dá um muito obrigado. O corpo fala assim, ó, cara, muito obrigado por você ter feito isso. Que no corpo é como se você recebesse uma mensagem. Então, assim a Maqueles falando da experiência dela, eu falando da minha, vocês só estão ouvindo. Mas isso aqui é deitar na maca ou numa cadeira, e receber o presente que é você receber uma sessão. O da Maqueles foi interessante, a primeira sessão, mas e se você tivesse curiosidade, né? Tipo assim, eu quero saber o que é isso, né? E deixa a energia guiar. Às vezes você tá com alguma coisa assim, teu coração tá palpitando forte só porque a gente tá falando barras de Axis. Então, agenda, se você estiver no sul, Maqueles tem um espaço dela, né? E aqui eu atendo no Rio de Janeiro, né? Aqui eu atendo na Zona Sul, Centro, Nova Iguaçu e Copacabana. E o que mais é possível. Mas é só você sabendo o seu saber, a gente colocando a mão na sua cabeça, outro praticante, outro facilitador. Também, né? Porque tem tudo que é lugar. Eu achei legal tu trazer isso do shake. Eu não quero. Eu já postei isso no meu Facebook, né? Eu não sei te dizer, mas eu peguei uma reportagem que
tava nos grupos aí, porque a gente participa de tudo que é grupo, o Axis ele se atualiza muito rápido, né? A cada dia tem novas atualizações. E eu gosto de sempre estar na ponta criativa, né? Do que tem de novo, assim. Porque realmente é uma coisa que eu uso pra mim. Além de usar pra todo mundo, né? Para os clientes, eu uso muito pra minha vida. E eu não sei se tu já chegou a ver, mas não sei se foi na China, no Japão, uma enfermeira aplicando barras enquanto a pessoa estava passando por uma cirurgia. Gente, tecnologia de Sim. ponta. Eu sempre digo isso para quem vem fazer classe. Vocês estão recebendo tecnologia de ponta para trabalhar com as pessoas, né? O Gary canalizou essa técnica. Essa técnica foi canalizada pelo Gary e ela é uma técnica do futuro que ele acessou. E assim, ó, cada pessoa vai ter a sua experiência, né? Que nem a Lu contou a dela, eu contei a minha, mas cada pessoa vai receber as barras e vai ter a sua história, a sua experiência com as barras. Então, essas mudanças que a gente acessou, qualquer pessoa pode acessar, desde que escolha, né? Então, é uma técnica do futuro e, ao mesmo tempo, ele diz, o Axis está para todo mundo que escolher. Agora, se não escolher, também tá tudo certo, né? Que carinha é essa, Lu? Menina, vai cair uma ficha aqui de quina quando você falou que é uma técnica do futuro. Pra mim fez sentido tanta coisa aqui, tipo assim, em nanosegundo. Rapaz, como pode melhorar? Por isso que eu gosto do Axis, gente. A consciência full time, o tempo todo. Minha consciência, você, pô, tudo que você tá pensando cai por terra e já muda tudo. Menina, como pode melhorar? Tu tá na ponta Como pode criativa? melhorar? Eu acho que para mim é sobre isso, entende? Quem faz a classe, eu digo assim, olha, não façam, deem valor para isso que vocês estão recebendo aqui, peguem esse manual, brinquem com ele. Vocês estão, às vezes eu faço trocas aqui, né, toda segunda-feira no meu espaço. Para quem é de Porto Alegre ou da região, fica aqui na zona sul de Porto Alegre, Rua Cariri, número 24, Espaço Maquedas Medeiros, facilita. E nessas trocas, às vezes, vêm as gurias que só têm barras e dizem, eu só tenho barras. Eu digo, uau, né? Se todo mundo só tivesse barras no mundo, como seria? Porque não é só, né? É um conjunto de ferramentas para que a gente esteja mais presente com o corpo, para que a gente quebre crenças limitantes, para que a gente libere os padrões que nos limitam a ser mais, ter mais prosperidade, relacionamentos mais nutritivos com as pessoas, né? Essa questão de autoestima e autovalorização, tu começa a te perceber o presente que tu é para essa realidade. Então, eu acho que é sobre isso, né? E falar mais realmente, tipo, daqui a pouco eu vou ser redundante aqui, e ao mesmo tempo isso é a pontinha do iceberg, porque para cada pessoa é uma possibilidade diferente, né? Ou infinitas possibilidades. Como pode melhorar? Então é isso, gente boa. Maqueles, gratidão. Gratidão por essa última aí, essa ficha de inbox eu falo contigo. Mas vamos lá. Terça-feira a gente tem outra live? Terça-feira que vem? Como pode melhorar? Já tá escolhendo outra. Podemos. Deixa eu só ver uma coisa. Se terça-feira que vem eu não tenho workshop. Não, terça-feira que vem dá pra fazer. Qualquer coisa, se eu vejo que tem um workshop, eu te aviso e a gente faz na segunda, 1 hora, 1h30. E qual vai ser o assunto? Ou tu vai me desafiar de novo a vir pra live falar de uma coisa assim, no momento? Ou já tem uma ideia de assunto aí? Não, essa da última que eu tive estalo, não, porque é muita informação. Mas a gente entra em. Eu já até acostumei terça-feira a gente ter esse horário fechadinho, que pra mim é. Acho que para o pessoal, né, que tá assistindo depois, eu vejo que o pessoal comentou, o pessoal curte, e o pessoal assiste, né? Então tá sendo Sim. contribuição para todos, né? As nossas informações, nossas experiências. E aí tu trouxe, né? Hoje a gente trouxe essa questão das barras, de como cada uma conheceu as barras. Fica aqui aberto também para quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta para nós, deixa nos comentários que daqui a pouco a tua pergunta pode virar a live de amanhã. Pergunta hoje, daqui a pouco vira a live de amanhã, né? Bem tranquilo. Quem tiver também alguma questão que não quiser trazer assim para o público, chama a gente no direct ali, né? A gente daqui a pouco traz o assunto. Escolham temas que a gente tá aí, né? Já que tu gosta. Tu sabe que aqui em Porto Alegre eu sou conhecida como a louca das lives, então, né? Porque por mim eu faço live toda hora. É isso aí. Gratidão imensa, Lu, né?
Então, E até a Então, próxima. terça-feira a gente está de volta com o tema oculto. A gente vai resolver aqui, Tema vamos ver qual é a oculto. energia. E a gente volta terça-feira às 13h30, que é o horário. A gente vai definir aí. O Sim. horário oculto também. Beijo, Maquele. Beijo, Beijo, gratidão. pessoal. Tchau, tchau.